E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre um livro. Ele tá muito raro, né? Na internet, naquele site lá que vocês conhecem, a última vez que eu vi ele tava R$ 170. E ele foi me presenteado pela Ana Paula Gabellini, que sempre é fera nos presentes que ela manda. Ana Paula, muito obrigada. Já li assim que recebi. E qual é o livro, né? Gente, é esse daqui. Estranha Obsessão do Richard Lords. Faz anos que ele tá na minha lista de desejados, né? E ele tava sempre caro, e aí a Ana mandou uma mensagem perguntando se eu tinha, né? Eu disse que não, que inclusive eu queria muito ele, e aí ela me mandou, então muito obrigada, Ana. Essa capa bem estranha aqui. E, gente, é um livro estranho, é um livro esquisito, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma releitura para assimilar as coisas que estão aqui. Mas antes da gente entrar aqui no vídeo, mesmo na resenha, entre muitas aspas, como eu sempre digo, quem faz resenha é a Tatiana Feltrin e são os Madrugas lá da Rádio Caractere. Eles sim têm assim um excelente conteúdo e fazem resenha de verdade mesmo. Aqui é um resumo do livro e as minhas simples e humildes impressões. Tá? Mas sem ter o dedo no likeão, então, quem não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Então, gente, esse livro aqui, ele é da década de 70, 80, deixa eu até ver. Eu fiz algumas anotações para conversar aqui com vocês, pra gente entender um pouquinho do que é essa história, né? Eu procurei na internet, dei uma pesquisada, e o pouco que eu achei não me ajudou muito, sabe? As pessoas, assim, eu acho que também não entenderam lá muito bem do que é que o que realmente está acontecendo no livro. Mas aqui diz, gente, que o copyright dele é de 77 e aqui no Brasil foi 1980, tá? Então, ele é da nossa saudosa Francisco Alves. E a história, gente, começa assim. Tem a Christine, né? Esse nome já é bem simbólico pelo que vai acontecer aqui na trama, né? Como ela vai se desenvolver. E o Michael, se eu não me engano é Michael, o nome dele, né? O marido dela. Então eles estão comprando um casarão muito grande, com diversos cômodos, um pouco mais afastado. E esse casarão, a metade dele tá tipo assim, decrépito, sem uso. Então eles usam metade da casa só, né? E a outra metade tá assim, tipo, caindo do telhado. É meio esquisito isso, né? É aquele casarão que tá lá, ó, gente. E aí, a Christine, ela tem 25 anos. E o Michael tem 55, né? Eles se conheceram quando ela tinha 18 e ele tinha 48. É, porque ele é 30 anos mais velho que ela. E ele era professor dela, né? E a gente vai vendo que ele tem, assim, um certo interesse por mocinhas, que inclusive depois de 7 anos de casados, né, aqui na atualidade, que é onde o livro, né, a história acontece, ele sai com outras alunas, né, então ele é infiel, mas a Christine também, ela não faz mais sexo com ele. Ela é muito esquisita, gente, essa mulher aqui, ela é muito estranha. Vou comentar com vocês. Mas o Michael é isso, tá? Ele é um professor, ele sai com alunas, ele gosta de menininhas bem jovens, tá? E ele tá super empenhado em tentar ajudar a Christine e salvar o casamento, né? Então começa assim, eles estão procurando, visitando esse casarão e comprando então esse casarão. E aí, gente, eu venho aqui para umas marcações que eu fiz para tentar falar para vocês mais ou menos como é essa personagem, tá? Então, assim, eles têm essa grande diferença de idade, né? 30 anos de diferença. E a Christine, ela... Gente, assim, ela vive em outra realidade. Tudo que ela faz é muito teatral. Ela tem um baú, tipo quase que um ataúde, que é a única coisa na vida que ela tem, que aquilo ali foi uma herança do pai dela. Ela não tem mais parentes, ela não tem ninguém. E ela não deixa ninguém chegar ali perto.
E o Michael fica super mega curioso com aquele baú gigante, o que tem lá, porque até pra lua de mel ela levou o baú, gente. Eles foram, se não me engano, pra Grécia e ela levou o maldito baú junto. Tá lá todo trancado, não se sabe o que tem lá dentro. E vira e mexe, então ela aparece fazendo pecinhas de teatro pra ele. Ela usa roupas assim, a fantasia, sabe? Ela não usa roupas normais em casa, ela anda nua pela casa. Inclusive o leiteiro todo dia de manhã passa lá na frente da mansão deles pra ver ela peladona lá, e ela fica lá, dá tchau pro cara, sabe? Sem malícia, ela não tem malícia assim, sabe? Pra ela aquilo ali é super natural. E eles têm 2 filhos, 2 crianças. E ela é muito negligente com essas crianças. Então, assim, a criança ali, o filhinho se machuca. Ah, deixa, daqui a pouco vai parar de chorar, a vida é assim, não tem o que a gente fazer, vai fazer o quê? Vai doer, mas vai curar, sabe? Então, as crianças também vivem peladas pela casa, pela rua. O cara fica louco com isso, porque ele quer dar o mínimo de educação e ele não consegue, né? Ele não consegue colocar uma disciplina naquelas crianças, são tipo uns selvagenzinhos, assim, sabe? A Christine também, ela parece uma pessoa meio burra. Ela comete muitos erros de português. Ela não sabe escrever direito. A letra dela é horrível, sabe? Então a gente vai vendo que ela é uma pessoa bem complexa, assim, sabe, gente? Que mais? E o cara, né, o Michael, diz que a impressão que ele tem é que ela tá sempre à espera de alguma coisa. Como se aquele momento ali não, sabe, aquela realidade ali, o presente, aquela coisa cotidiana, aquela coisinha pragmática da vida, não é pra ela. É como se ela estivesse esperando por algo maior. Até que ela começa a fazer então terapia. E ela vai triste de boa, sabe? Ela vai, ela conversa com a psiquiatra, conta tudo que a psiquiatra quer saber. E aí ela começa a tomar umas drogas para fazer regressão, né? E aí a gente vai vendo nessas sessões com a psiquiatra que ela teve um relacionamento muito esquisito com o pai, né? Então ela vai cada vez regredindo mais, até quando ela era bebê. E ali vai ser meio chocante, são partes que embrulham o estômago da gente. Eu vou ler uns trechinhos que dá para ler aqui no YouTube para vocês, os outros eu acho muito pesado e não tem por que eu ler também aqui para vocês. Então ela vai fazendo essa regressão e ela descobre que no momento que ela nasceu, o pai assassinou a mãe. Tipo assim, tá, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir, agora ela não importa mais. O que importa era esse bebê nascer. Como se ela, a Christine, fosse, né, Christine, Cristo, Cristo. Então a gente vai ver que parece que ela foi predestinada a alguma coisa grandiosa. Só que, gente, no livro, assim, eu não sei se existe realmente algo sobrenatural aqui. Se o Michael é que tá exagerando essa coisa toda também da mente dele, porque ele começa a conversar com essa psiquiatra, então, para saber o que tá acontecendo. A gente não sabe se é só coisa da cabeça da Christine, né? Então eu achei bem esquisito e vou fazer uma releitura com mais atenção dessa história aqui, né? Então chega um momento que ela fica ali ansiosa com aquelas descobertas e tudo. Ela começa a ver um chofer, um homem que chega lá na casa deles, vestido todo de preto, aparece pra ela, mas esse cara vai embora. Então a gente não sabe se ela tá alucinando aquilo ali, né? Isso ela contando tudo pra psiquiatra. Mas tem um momento que até as crianças enxergam o tal do homem. Então assim, o que tá acontecendo, sabe? Ela vai chegar um momento também, como eu falei pra vocês, de Cristo, que ela vai ficar com chagas nas mãos. E ela diz que ela consegue enxergar o outro lado, assim. Ela coloca aqui a palma da mão e o buraco é tão perfeito e tão fundo que atravessa a palma que ela chega, né? Ela consegue ver através da mão dela naqueles buracos ali, naquelas chagas, como se fossem de Cristo. E eu não sei também se o livro, ele que não é bem escrito, ou se foi uma viagem de LSD do próprio autor, né? Para mim ficou muito aberto e muito vago tudo isso que aconteceu. Ou se eu realmente não dei a devida atenção que eu deveria para a leitura. Mas repito para vocês, eu gostei, tá?
E aí, então, o Michael vai conversar com essa psiquiatra e tal, não sei o quê. E ele decide, então, abrir o tal baú. E aí, sim, é a parte que embrulha o estômago da gente. Porque ele vai ver que a Christine é riquíssima, tem muito dinheiro, moedas de ouro ali, moedas espanholas, eu acho. E nisso também, gente, ela conversa muito com ele e ele percebe que ela é uma mulher muito viajada. Conhecimento de geografia, ela pode ser meio burra para português, mas ela conhece o mundo todo e ela falava, eu viajava com meu pai. Eu acho que é por isso que ela ela não tem estudos, na verdade, porque ela nunca frequentou uma escola. Então ela conhece o mundo todo, mas sempre lugares primitivos. Ela conhece a aldeia de não sei aonde, sabe? Esses países desconhecidos que são completamente fora dessa sociedade comum e normal que a gente vive. Então ela tinha muito contato com esse tipo de coisa, com nativos, com indígenas, com religiões, sabe? Com esse tipo de coisa assim, bem diferente. E ele até acha, o Michael, que ela mente, sabe? Mas ele vê que não, que realmente ela viveu tudo aquilo. E aí, quando ele abre o baú, então, gente, ele vê que tem um monte de fotos lá, de vários países. Fotos da Christine com o pai, realmente, com xamãs, gente assim, ó, sabe? Com gurus, esse tipo de coisa. E ela desde bebê, né? E aí fala, então, ele começa também a descobrir um pouco desse pai. E o cara era assim, ele estava em busca de algo também, de religião, ele então atrás desses xamãs, ele não sei se ele queria se iluminar ou o que que é, porque também não fica claro. Mas num ponto diz assim, ó, falando do pai convivendo com as crianças ali numa certa aldeia, alguma coisa assim, tá? Até mesmo crianças sexualmente excitadas, que mais corajosas e sem noção de vergonha ou repressão, atiravam-se rindo nos braços dele. Ele diz que nas fotos esse pai dela era um cara muito carismático e muito bonito. Não rejeitava ninguém, o pai não rejeitava ninguém, abraçava tudo, tudo que pudesse aguentar sem esgotar completamente suas forças. Então, num ponto, a Christine vai dizer que o pai dela, inclusive, passou a noite com o xamã. Passou a noite fazendo o que vocês imaginam que se refira, né? Por esse trecho aqui. Então, o cara queria descobrir, queria experimentar um monte de coisa e foi pra tenda lá de um xamã, passou a noite lá fazendo umas orgias, enfim, né? Esse era o pai da Christine. E aí vem a parte que dá um embrulho na gente. Eu vou ler só um trechinho para vocês e depois o Michael vendo essas fotos, então ele descreve mais aqui umas cenas assim bem explícitas do que ele viu, tá? Que daí isso eu não vou mencionar. Mas aí no momento que ele abre o baú, entre as 100 ou mais fotos do álbum, algumas bastante comuns, havia pelo menos umas 20 de Christine em todas as idades, da infância em diante, e seu pai, Marcos Deimenian, em todos os atos e posições inimagináveis de amor físico e intimidade sexual. Então ele fica realmente chocado com isso, né, com essas fotos da Christine e do pai fazendo essas coisas. Ele vai descrever aqui algumas fotos que ele viu. E eu não sei o que embrulha mais o estômago da gente, se é isso que ele tá vendo, ou se é a parte que ele se excita vendo essas fotos. E aí ele fica horrorizado com ele mesmo. Tipo, como é que eu tô, né, desse jeito assistindo isso aqui, vendo esse tipo de foto, né? E ele fica muito culpado com aquilo ali. Inclusive ele vai ter assim como é que a gente fala? A gente somatizar, quando dá, assim, a gente sente algo e aquilo vai pro corpo da gente, né? E ele fica até paralisado, ele não consegue caminhar depois de abrir esse baú e de ver isso e de ele ter sentido essas sensações vendo tudo que tá ali, tá?
Gente, e aí o livro vai, tá? Ele vai lá tirar as caras com a psiquiatra, dizer que, olha, eu vi tudo isso, afinal, o que está acontecendo? Ele acaba matando a psiquiatra. Gente, assim, eu achei que isso daqui era coisa da cabeça dele, mas realmente aconteceu, tá? Ele discute com ela. Ele tá completamente fora da casinha por tudo que ele tá descobrindo da mulher dele. E a Christine tá lá no paizinho, na Alice no País das Maravilhas, viajando. As crianças somem, então tem um dia que ele chega em casa e cadê meus filhos? Tipo, as crianças estão há quase 24 horas sumidas. E o final, eu vou até contar pra vocês, porque eu acho que pouca gente tem esse livro aqui. Alguns acredito que não vão querer comprar ou pela história ou pelo valor, né? Mas quem não quiser spoiler, então pode parar o vídeo por aqui. Tchau pra vocês. Mas assim, então ele tem essa paralisia, ele mata essa psiquiatra, ele fala isso pra Christine e ela, sim, pra ela é normal. Ah, você matou ela, quá, 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 que loucura, não acredito que você fez isso, sabe? Como se fosse uma coisa normal. E aí, gente, bem no final mesmo, pra vocês verem como o livro é esquisito, bem no final, as pessoas, tipo, vizinhos passam pela casa falando assim, ah, e aquela casa ali onde morava aquela mulher que vivia nua e aquelas crianças que todos sumiram. Então, assim, gente, eu acho que o chofer, ele foi lá, esse cara de preto, e levou os três. Levou a Christine e levou os dois filhos, porque, como eu disse pra vocês, tem um momento ali que as crianças realmente enxergam essa pessoa. E eles simplesmente somem, gente. Os três somem. E o Michael, ele fica aqui sozinho, se eu não me engano, morando na casa. É, aí, ó, não conseguia falar nem gritar, na ausência de vizinhos que pudesse vê-lo. Enfim, a gente é um livro esquisito, tá? É um livro esquisito. Eu gostei, mas eu vou fazer uma releitura para ver se eu entendo melhor o que se passa aqui, tá? Procurei, como eu disse pra vocês, algo na internet que me ajudasse e também assim, o pouco que tem não ajuda em nada também. Acho que as pessoas que leram também não entenderam muito bem, tá? Mas é isso, gente. Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.